divisibilidade. Para saber se um número natural é divisível por outro, basta a gente efetuar a divisão entre eles e verificar se essa divisão é exata. Se o resto dá zero, um número é divisível por outro. Essa é uma regra geral. Porém, em alguns casos, nós podemos descobrir se um número é divisível por outro sem efetuar essa divisão, sem fazer essa divisão. Por isso que nós temos os critérios de divisibilidade. Vai nos ajudar a ver se um número é divisível pelo outro mais rapidamente, sem eu precisar fazer a divisão, ver se o resto dá zero, ok? Esses são alguns critérios. Muitos números têm os critérios, mas tem os critérios que são bem complicados. Às vezes é mais fácil até dividir, tá? O 7, o 11, eles têm um critério próprio, mas não vale a pena a gente aprender. O que a gente usa mais está aqui. E esses a gente já vai facilitar bastante a nossa vida quando quiser saber se o número é divisível pelo outro. Vamos começar. Quando o número é divisível por 2? Quando ele é par, ou seja, quando ele termina em 2, 4, 6 ou 8. Então eu citei alguns exemplos, basta ver o final do número. Se o final do número for 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número é par e é divisível por 2. Por 3, quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é divisível por 3. Como é isso? Eu pego cada valor absoluto, o valor absoluto do 2 é 2, do 1 é 1, do 3 é 3, no número 313, tá? E somo, deu 6. 6 não é divisível por 3? Então esse número 213 é divisível por 3. Por 4, eu tenho que olhar o final do número. Quando ele termina por 00, ou ele termina por um número formado pelos dois últimos algarismos, é divisível por 4. Por exemplo, 28 é divisível por 4? Sim. Então, 928 é divisível por 4. 32, olha, 132 é um número, mas eu vou pegar só o 32. 32 é divisível por 4? Sim. Então, 132 também é. Por 5, quando termina em 0, é um 5. Por 6, quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu sei que é por 2? Quando ele é par. Ele é par? Sim, termina em 0. Ele é por 3? Vamos ver os valores absolutos do 120. Então, é um dos algarismos, do 120. Então, é 1 mais 2, 3 mais 0 dá 3. 3 é divisível por 3. Então, se ele é por 2 e é por 3, ele é divisível por 6 também. Por 8, é mais ou menos igual a do 4. Eu vou olhar, só que no 4 eu olho os dois últimos algarismos. No 8, eu vou olhar os 3 últimos algarismos. Ou os 3 últimos algarismos, eles são 0, ou então os 3 últimos algarismos formam um número que é divisível por 8. Qual a vantagem disso? Em vez de eu dividir 55.104 por 8 e ver se o resto dá 0, eu pego somente o 104 e divido por 8. Se for divisível por 8, o número todo é divisível por 8. Por 9 é como 3, só que eu vou somar os algarismos, tá? Os valores absolutos dos algarismos desse número, e vou ver se ele é divisível por 9. Então, 6 mais 8 mais 2 mais 2 dá 18, e 18 é divisível por 9. Então, esse número é divisível por 9. Por 10 é quando ele termina em 0. Por 100 termina em 0, 0. Por 1000 termina em 0, 0, 0. E aí vai. É o mesmo critério. Por 12 é quando ele é divisível por 3 e 4 ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 720 é por 3. Vamos ver os algarismos, os valores absolutos do número, os algarismos do número. 7 mais 2 mais 0 é igual a 9. Então, é por 3. Ok. Ele é por 4? Sim, ele termina por 20. Então, se ele é por 3 e por 4, ele é por 12. 3 vezes 4 é 12. Por 15 é a mesma coisa, ele tem que ser por 3 e por 5. 3 vezes 5 é 15. Vamos ver se ele é por 3. 2 mais 2 mais 5 dá 9, tá? A soma dos valores absolutos dos algarismos é 2 mais 2 mais 5, que dá 9, e ele termina em 5. Então, ele é divisível por 3, e ele é divisível por 5, ele é divisível por 15. Ok? Então, esses são os critérios, os principais que a gente precisa saber, assim, para fazer mais rápido, para calcular mais rápido os nossos exercícios e fazer os nossos problemas, ok? Múltiplos e divisores. Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Vamos pegar, por exemplo, o 18. Vamos ver o conjunto dos múltiplos de 18. Vamos pegar os múltiplos de 18. É só eu multiplicar o 18 por qualquer número natural. Eu vou começar pelo 0. 18 vezes 0, 0. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 2, 36. 18 vezes 3, 54.
18 vezes 4, 72. Vezes 5, 90. E aí vai. Então, esse conjunto, sempre eu vou ter o zero como múltiplo e é sempre um conjunto infinito, porque eu sempre vou ter um número natural qualquer para multiplicar pelo 18 no caso. Então, ser divisível, tá? É ser múltiplo. Se eu pegar qualquer número daqui, ele vai ser divisível com 18. Então, ele é um múltiplo de 18. Os divisores de um número natural, agora, todo número natural que for diferente de zero tem como divisor 1 e ele mesmo. Vamos pegar, por exemplo, 16, tá? Se eu dividir o 16 por 1, eu vou encontrar 16. 16 por 2, 8. Então, o resto é zero. Então, o 1 é um divisor. O 2 é um divisor. Olha, eu estou colocando aqui no lugar dos divisores, tá? E aí eu vou dividindo e vou descobrindo quais são os números que serão divisores de 16, que o resto dá zero. Sempre o primeiro é o 1 e o último é ele mesmo. Vou fazer por uma maneira mais fácil do que eu ficar dividindo aqui infinitamente. Eu vou fazer uma decomposição de fatores primos, olha. Depois que eu decomponho esse número em fatores primos, eu coloco mais uma coluna aqui com um 1. A coluna do lado desses fatores, tá? Olha só. Repara, nessa decomposição, por acaso, nesse exemplo, os fatores são iguais, tá? Todos os fatores são 2. Então, quando isso acontece, eu vou multiplicar aqui por 1, 2 vezes 1, 2, e depois eu já multiplico logo pelo de cima. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, os divisores de 16 serão 1, 2, 4, 8 e o próprio número 16, ok? Bom, aqui eu fiz essa divisão, essa decomposição e fui multiplicando 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Agora eu vou pegar um exemplo, tá? Em que eu não tenho na decomposição de fatores primos os fatores iguais, tá? Vamos pegar, por exemplo, o número 30, vamos ver o 30, olha só, acontece. Quando eu fatoro o 30, decomponho ele em fatores primos, eu vou ter 2, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1, ok? Eu faço então uma outra coluna, coloco o número 1 aqui em cima e vou multiplicar o 2 por 1, 2. Agora trocou o fator, era 2, virou 3. Então eu vou lá em cima de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Trocou o fator para 5. Tudo de novo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Repare, começa por 1, termina por 30. Então, os divisores de 30 vão ser 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. O 20. Por 2 dá 10, eu decomponho em fatores primos. O que aconteceu aqui? Vou ter dois fatores iguais e um diferente. Então, o comportamento já é outro. Vou colocar o 1, ó. 2 vezes 1, 2. Agora eu fiquei com o mesmo número, o mesmo fator. Então, ao invés de eu ir lá para cima, eu vou logo no que está acima de mim. 2 vezes 2, 4. Agora trocou o fator, então eu tenho que começar a ir lá para cima novamente. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Repare, começou com 1, terminou com 20. Então, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ok? Vamos então agora para o Meet, fazer os exercícios comigo e tirar as dúvidas. Estou esperando vocês lá.